Olá, turma do 8º ano, mais uma aula de História Geral e hoje nós vamos falar, tchan, 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 vamos falar do iluminismo, não da vela, mas da luz que o iluminismo trouxe para o mundo aí do século XVIII. Foi na Europa que surgiu um movimento de ideias, de pensadores chamado iluminismo ou ilustração. Ele procurava colocar à luz o que a sociedade vivia da época. Eles eram contrários aos privilégios dos nobres feudais, ao poder da igreja, ao absolutismo dos reis. Eles acreditavam que as pessoas tinham que ser tratadas de uma forma igual. Então, eles defendiam a liberdade de expressão, a igualdade entre as pessoas. Desse movimento, nós temos 4 grandes pensadores ou escritores. Entre eles, nós temos John Locke, um inglês que defendia a liberdade de pensamento, mesmo que meu pensamento seja diferente do teu. Tínhamos também Rousseau, um francês, que defendia que o povo era soberano, que a vontade do povo ela deveria ser respeitada pelo rei, e não o rei fazer aquilo que ele queria. E nós temos um grande pensador que se chamava Montesquieu. Sim, Montesquieu, ele defendia que o rei não podia ter um poder absoluto, aquele poder total que nós já vimos, mas que o rei, ele deveria dividir o seu poder em 3 partes. Quais seriam? Legislativo, executivo e judiciário. Isso porque lá no feudalismo, quando nós estudamos, no final do feudalismo, quando nós falamos da formação dos estados nacionais, as nações que surgiram na Europa, como França, Inglaterra, Portugal, Espanha, elas vão ter reis que tinham muitos poderes. As pessoas ficavam refém do poder do rei. E por isso esses pensadores, eles criticavam esse poder total do rei. E também todos os privilégios da nobreza. O iluminismo, ele buscava fazer o uso da razão sobre a sociedade e não mais os privilégios de nascimento, como dos nobres da época. Foi um movimento que influenciou o mundo todo. Vocês acreditam nisso? E não havia redes sociais, não havia TV, rádio, internet. As ideias iluministas, elas foram propagadas boca a boca ou muitas vezes por panfletos, pequenas folhas, aonde ali estavam os rascunhos dessas ideias, e em reuniões que eles faziam também. Apesar desses pensadores serem contra os privilégios da nobreza, eles eram de uma origem nobre. O interessante é que esse movimento não ficou só na Europa, ele foi além da Europa. Ele influenciou a independência dos Estados Unidos, influenciou a França a fazer a Revolução Francesa que nós vamos estudar e vai influenciar algumas revoltas no Brasil, como a Conjuração Mineira e a Conjuração Baiana, baseados no ideal da liberdade, da igualdade, ok? Então, é muito importante que vocês estudem esse tema. Vocês podem estar pesquisando sobre a importância e o legado. O que é o legado? A herança que os iluministas deixaram para nós. Muito bem? Esse tema está no caderno 1, base, para ser resolvido. Então, pesquisem e também com base nas informações desse vídeo, vocês vão conseguir responder às questões solicitadas. Um abraço até vocês e eu desejo a vocês a luz da razão que os iluministas um dia lutaram para que a humanidade pudesse ter. Um abraço e até a próxima aula.